como você escolhe um caminho, né, junto à quantiônica e a Morphos, eu estou escolhendo o meu, porque eu não quero esmiuçar isso tudo. Ah, foi em tal vida. Eu sei que tudo isso acontece, mas, assim, eu adotei uma outra linha, sabe? E se for algo que eu não consiga, né, que eu sinta que não vou dar conta, vamos dizer assim, eu vou pedir ajuda de algum colega de morfos, né? Porque é assim que a gente trabalha. Eu penso assim, né? Mas eu acho fantástico, Acho lindo essa análise, eu já passei por uma análise assim, com um amigo quantiônico, eu acho interessante. Eu tenho 2 filhos meus sendo modulados e sendo trabalhados pela quantiônica, que fui eu que indiquei para o modulador, e para ele está surtindo assim um efeito bárbaro, e eu confio muito. Só que eu não escolho fazer, sabe? É isso. Olha, é que nem o Ivan falou, né? Cada um tem a sua vertente, né? A sua condição ou a sua experiência, né? Que está passando aqui. É óbvio que é uma questão de escolha também, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Se alguém te procurou com um conflito ou uma materialização de algum conflito, é porque você está apta a ajudar essa pessoa a sair do processo dela. Então, independente, tá, da técnica que você for utilizar, já que você é contiônico, não tem ex-contiônico, né? Não tem ex-Jesus Cristo, né? Entendeu? O que existe é que nós já somos e pronto. É isso que é. Nós, quanto mais... Então, eu sempre falo assim, ó, você adquiriu um pouquinho de compreensão, evoluiu. Adquiriu outro pouquinho, evoluiu. E não tem como voltar, entende? Então, qualquer técnica que você for utilizar, você vai estar trabalhando nos campos. A mesma coisa. Tem gente aqui, por exemplo, que é médico, que outro dia eu estava conversando com um médico que está usando a Morphos, aliás, vai ser médico ainda, né? Médico ainda está estudando medicina, e ele falou para mim, olha, eu utilizo a Morfo já, estou aí e tal, mas eu quero ir pela medicina. Mas ele também é contiônico, então não tem como, entende? Você já acessou aquilo ali. Então, ele vai ser médico e contiônico. Então, quer dizer, é uma soma. Não, Sim, não tem como. eu não deixei a quantiônica, não. Eu Então, estou iniciando na quantiônica agora, Tom. não, tudo bem. Só para esclarecer uma coisa assim, ó. Eu só não estou olhando e vendo qual o caminho que eu vou conduzir. E sim, tem dado certo, mesmo com a utilização simples de uma desobsessão ou de identificar se é autogerado ou se é absorvido, eu já consigo fazer tudo isso tranquilo. Mas é como eu te falei, como eu já trabalhava com apometria, isso era natural meu, eu estou fazendo isso pela Morphos. E está indo, entende? Eu também faço pela Morphos, a contiônica. Eu Entendeu? sei, e eu acho isso Sim. muito bom. Pronto. Abri. Não é, filha? Ninguém. Continuando o que você colocou, eu acredito que todos somos observadores, cada um tem a sua verdade,
de acordo com o ponto de vista que está observando o paciente, o caso. Aqui, nós estamos aqui somando. Nós viemos para somar conhecimentos, para trazer informação. E eu acredito que quanto mais a gente passa informação, mais nós conseguimos canalizar mais informação. Então, eu acho que é um papo super gostoso, é muito interessante saber, e é bem o objetivo desse programa, dessa live, que é saber o que cada um traz, como cada um trabalha. Nós não estamos aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Eu acho que todos vamos somar, né? É o que eu queria dizer. E sobre ressonância, já que estamos falando, né? O papo é o obsessor, é verificar se existe. Desculpa, não é ressonância, é permissão. Se existe permissão. Ressonância também, porque se tem ressonância com o caso. E, enfim, quem quiser continuar, Mário, tem alguma coisa para falar sobre isso? Olha, tá, se existe um maluco entre todos nós aqui, sou eu. Você entendeu? É verdade. Eu já fiz coisa que você não tem ideia. Vamos supor o seguinte, eu já tirei, num tratamento, 300 índices personalizados. O cartão, eu demorei mais de 2h30 para cravar o cartão, e chegou no final, eu errei, eu tive que voltar tudo de novo, e não deu certo. Eu posso confirmar, eu posso confirmar, não existe ninguém com tantas horas de dedicação amorfos como o Clóvis. Aliás, eu já dormi em cima do aparelho. Não existe, né? Isso aí não é para lustrar o ego dele, é só para mostrar a questão da experiência, porque lá atrás, há quase 7 anos atrás, quando o primeiro protótipo da Morphos foi feita, a primeira pessoa a utilizar foi a Patrícia, a segunda foi o Clóvis. Então, isso aí realmente confere. E o Clóvis, ele tem essa característica, ele é incansável. Se ele precisar medir 1000 índices num dia, ele mede. Lógico, isso foi trazendo para ele a experiência que ele tem hoje e vendo, às vezes, até a não necessidade, né? Mas continua aí, Clóvis, era só para assinar embaixo. Mas olha só, Ivan, olha o que eu vou falar. Todo mundo esquece as suas sábias palavras do seguinte: nós temos um equipamento? Não. Nós temos um ser vivo, que nós estamos trabalhando com um ser vivo. O coração da Morphos é um ser vivo. Então, veja bem, muitas vezes a gente complica aquilo que é fácil. A gente deixa a nossa autoconfiança de lado e fica lá, tira número daqui, tira número de lá, e vai daqui, vai de lá. Não. Está tudo errado, certo? Na minha interpretação, a coisa é muito mais simples do que parece. Porque, olha só, muitas vezes você precisa colocar um parafuso para você fazer aquela máquina funcionar. E o que eu fazia, Ivan? Eu pegava a caixa de parafuso e jogava em cima. Entendeu? Quer dizer, nenhum parafuso entrava ali naquele lugar, mas tem uma caixa. Mas não é possível. Verdade. Tem uma caixa de parafuso. Sabe, mas peraí, mas você parou para ver se aquele parafuso serve? Você parou para ver se ele entrou? Sabe? Então, a gente muitas vezes, a gente deixa, por falta de confiança, a gente vai procurando coisas que não tem necessidade. O tratamento muitas vezes é simples. O equipamento é um ser vivo. É um ser vivo. Você vai desenvolvendo habilidades de conversar com o equipamento e você vai trazendo, cada modulador vai trazendo a sua realidade, o seu ponto de vista
na cura do seu paciente, de uma forma simples. Por quê? Olha, Ivan, isso é uma interpretação, porque a verdade não existe, tá? A causa não existe. Se você for pegar, você vai da causa, subcausa, subcausa, da causa, subcausa, você vai embora nesse negócio e fica louco, você vai passar a vida inteira medindo. Não tem fim. E não tem fim. É só um norte que a gente precisa. Exatamente. E você ter a confiança de você estar fazendo certo. Olha, eu vou dar mais um exemplo muito simples, pelo seguinte, porque como nós temos um equipamento, ele é vivo, então quanto mais você complicar, ele vai estar em conexão com o nosso cérebro. Então, se você quer complicar, ele vai complicar também. Isso é um ponto, certo? Se você quiser facilitar, ele pode facilitar. Você fala assim, mas espera, quando você faz uma imaginação criativa, que você quer um carro, você não chega, fala assim, não, eu vou na montadora, eu vou pegar o motor, eu vou pegar isso aqui lá, eu vou pegar aquilo lá para montar o meu carro. Não, você vê o carro pronto. Você imagina o carro pronto. A ideia toda é você imaginar o seu paciente sadio e acreditar em você, que aquela ferramenta que você está usando, certo? Seja ela qual for, que todas as ferramentas, quantiônica e outras, a parte magnética, todas elas são maravilhosas. Depende do caso, umas têm mais sucesso, outras têm menos, vai de ressonância do paciente. Isso é uma coisa que a gente não tem controle, sabe? Nós não podemos ter esse tipo de controle, mas, na verdade, você usar isso de uma forma muito simples e muito lógica para você obter aquele resultado. Você concorda comigo nisso, Ivan? 100.000%. Você entendeu? Então, eu ia falar um outro exemplo que eu acabei passando, que nem, veja bem, Ivan, eu sou a pessoa aqui, eu acho que de todos nós aqui também, eu não quero me gabar disso, mas eu sou o que tem mais ferramenta nesse escritório possível. Tem muito pouca gente que chega aqui no meu escritório e não sai correndo e fala assim, tô com dor de cabeça, tô com enjoo, porque eu tenho todos os GANs ainda nossos aqui, Ivan, eu tenho todas as canetas, devo ter umas 500 mil pedras aqui dentro, eu tenho... Aí, eu conheço, aí tem dedo de ET, pô, eu conheço isso aí. Dinossauro, hipopótamo, tem tudo aqui, Ivan. Você entendeu? Aí o que eu fazia, Ivan? Eu pegava, e vamos tratar a espiritualidade, pegava um caminhão de pedra, aquela coisa bonita, você olha, nossa, que maravilha, e funciona? Não. Uma conflita com a outra e você não funciona para nada. Uma coisa simples, você podia fazer um detalhezinho, você tinha resolvido aquele paciente, mas não, o nosso ego fala assim, não, eu vou colocar um monte de coisa aqui porque vai dar certo. Não, para com isso. Deixa a sua intuição ser guiada, entre em contato com o equipamento, sabe? Se você tem dúvida, para, vai tomar um café, vai descansar, depois volta, sabe? Mas não ficar, sabe, aumentando aquilo que pode ser feito com pouco. A gente dá muitas qualidades para os nossos monstros e muitas vezes não é nada disso. Você concorda comigo, Ivan? Parei. Com certeza, sabe as palavras. E muitas vezes a pessoa precisa de um índice só para ser curada. Você só colocar a mão lá e você falar assim, nesse momento, eu ordeno que seja organizada toda a matéria. Só isso. Aí não, você pega caderno daqui, pega caderno de lá, e eu pego esse caminhão de pedra que eu tenho aqui, põe pedra daqui, joga pedra de lá, dá até para fazer uma ponte com as pedras que eu tenho aqui, você entendeu? Mas tem um detalhe aí que é interessante, né? Que a gente também não pode deixar de lado, que é o seguinte, muitas vezes, dentro daquilo que nós consideramos a nossa experiência, não significa que esse é o único caminho, mas muitas vezes a gente precisa passar por tudo isso aí que você passou, Clóvis, ou seja, de colocar as pedras,
de fazer, para que você chegue a essa conclusão. E outra coisa, e não adiantaria ninguém dizer isso para você, por quê? Porque não era apenas a informação que você precisava, era do conhecimento, ou seja, é transformando. Por quê? Porque não é o que eu chamo de informação? Informação é, por exemplo, as pessoas que te escutam agora, lá, que legal, mas isso daí é só informação, ela não está transformando isso em realidade, que é o conhecimento, né? Então, muitas vezes, é por isso que muitos precisam, às vezes, passar por tudo isso, porque senão é o que eu até costumo dizer, ninguém encarnava, o cara ficava lá no nosso lar, assistindo documentário do que é ficar encarnado, e todo mundo aprendia por documentário, né? Tem lá, chama aí 20 mestres lá, e eles vão te ensinar, não precisa mais vir aqui. Não. Aí é transformar em conhecimento. Então, isso daí realmente é fantástico. Porque quando o cara vai fazendo, ele vai transformando, e é isso que vai trazendo o resultado. E quando você não quiser, veja, ainda a pessoa quer comer capim, ela tem que comer capim. A verdade é bem essa, assim, entendeu? Não tem jeito. Quando não acabar aquela experimentação, você não adianta falar para a pessoa que é capim, meu amigo. Você está de 4, tomei um capim. Não. Se você falasse para mim diferente naquela época, não, bicho. Eu estava lá, orelhudo, comendo capim lá, experimentando aquela coisa, sabe? Não adianta. Então, ou seja, o legal disso tudo é o quê? Tá tudo certo. Tá verdade. O cara que vai por um caminho ou o cara que vai por outro, lá no fundo, tá tudo certo. Por quê? Porque o próprio universo vai se autocomplementando, as experiências vão se experimentando e a gente vai chegando à conclusão através do conhecimento. Olha, você quer ver uma coisa interessante? Só falar isso, só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, eu fiz um curso uma vez de regressão, aí eu encontrei com meu filho, e foi aquela coisa que eu morri com ele, aquela coisa, e eu fiquei 3 dias chorando, aquela coisa e tudo mais e tal, e o informante olhando. Eu chorava e ele olhando. Eu falei, que cato é esse, bicho? Eu tô chorando aqui, você não tá percebendo que eu tô chorando aqui, que eu tô mal aqui? Ele falou, você tá chorando porque você quer. Veja, você pode experimentar isso como uma experiência, porque você não vai mudar aquele passado. Eu não levei você lá para você sofrer, eu levei lá para você conhecer, para você ter conhecimento da situação. Agora não, você tá tendo a experiência de chorar, eu acho legal você sofrer, se você quer sofrer, a gente deixa você sofrer. Entendeu? A experimentação é sua, não é minha. Tchau. Eloquências quânticas, deve ser o título legal. Olha, Mário, se você me permite, os demais também, eu queria trazer a contribuição, porque as pessoas que vão nos assistir, né, eles falaram aqui da obsessão, da auto-obsessão, eu queria trazer a visão espiritualista, vamos dizer aqui disso, para que as pessoas tenham essa identificação do que é a obsessão na vertente espírita, né? Não estou falando nem de espiritismo, hein? Falando de espiritualidade, ok? O que eu já identifiquei aqui, e outros também já, é que nós temos 4 tipos de obsessões. Vamos deixar de lado a auto-obsessão, tá? Que também é uma obsessão, mas vamos deixá-la de lado, depois a gente pode falar dela. Mas existem 4 tipos de obsessões. Existe a obsessão, que é a mais comum, né, nos centros espíritas, aí no meio espírita, que é do desencarnado para o encarnado. Que é quando, então, ele precisa de um fluido energético ali, então ele vem e obsidia um encarnado, né? Também existe, na visão da espiritualidade, que a gente recebeu de informação, a obsessão de desencarnado para desencarnado. Mas como isso, Tom? Os dois estão desencarnados? Mas os dois querem ficar aqui, mas um não consegue sugar a energia de ninguém,
um suga e o outro empresta para o outro, vamos dizer assim. Então, os dois estão ali dividindo aquela energia que um capturou de alguém que está encarnado, ok? É só para a gente compreender isso, tá, gente? Uma outra forma, que é o que mais acontece, o que a gente mais conhece é de desencarnado para encarnado, mas o que mais acontece mesmo é de encarnado para encarnado. Esse tipo de obsessão é o que mais me surge aqui nos meus tratamentos terapêuticos e é o que mais acontece mesmo, pode ter certeza disso. Até porque nós estamos aqui, né, encarnados e um está sempre obsediando o outro, né? Tá, vamos dizer assim. E existe aí um quarto tipo, que é de encarnado para desencarnado. Ou seja, aquele desencarnado, ele quer ir seguir o caminho dele, mas esse encarnado aqui, que a energia que tem, fica puxando o pé do outro que está querendo ir embora, né? Tá? Então, isso acontece muito. Eu tenho muitos levantamentos aqui de pessoas que vêm aqui com uma reclamação, com uma queixa, vamos dizer assim, de uma obsessão que eu não aguento porque o meu pai foi embora, mas me persegue, mas não sei o quê, mas aquela é uma questão de aceitação, muitas vezes, que aquela pessoa não aceitou a morte do pai, por exemplo, então ela obsedizia o pai, ou um filho, né? É muito mais comum na família isso, tá? Então, esses 4 tipos, dentre eles, né, está o trabalho de magia negra também. Só que por que a gente deixa separado o trabalho de magia negra? Porque o trabalho de magia negra, ele depende de uma triangulação, que também é uma obsessão, de desencarnado para encarnado, mas ele tem uma interferência, tem 2 encarnados e um ou mais desencarnados. Por quê? Porque um deseja o mal para o outro, conscientemente, às vezes é quando ele vai lá num terreiro, enfim, o pessoal fala muito aí dessas questões de macumbaria, que eu não corroboro muito com isso, tá? Mas vamos levar por esse lado, só para a gente compreender, tá bom? Com todo o respeito a toda a religião. Inclusive, na Umbanda, tem a Quimbanda, né? Que é um departamento da Umbanda que age tanto nos tratamentos quanto nas utilizações dessas ferramentas. Mas, quando nós falamos, então, de trabalho de magia negra, existe sempre 2 encarnados, ou seja, o obsediado, né? Existe aquele que quer que ele seja obsediado, que também é o obsessor dele, mas com uma interferência de um terceiro que está desencarnado. Então, há uma triangulação no trabalho de magia negra. Por isso que nós tratamos a parte, tá? Então, existem esses 4 tipos de obsessões, e dentro desses 4 tipos, vamos incluir aí o trabalho de magia negra, ok? Só para ficar mais claro assim para o nosso público, né, e para nós mesmos, que é assim, o que nos tratamentos que eu faço aqui, eu identifico isso daí. E contribuindo com a Adriana, viu, Adriana? E todos aqui, é a causa. A causa é sempre espiritual. Eu até falei outro dia para o Ivan que o SE, eu respeito muito o nosso SE aí da Morphos, mas eu não utilizo muito. Porque eu vou nas causas. Né? Nós temos ali, logo no nosso começo do curso lá da quântica, né? da Morphos, nós temos lá as causas, né? E uma delas é a causa espiritual. Então, eu utilizo muito daquilo ali e a fonte iônica vai ao encontro disso, né? Tá? Por isso que a gente não fica pegando minuciosamente, né? Por quê? Identifica a causa e trata e pronto. É o que você falou, eu vou lá e coloco a mão e faço. Né? Então, só que muitas vezes a gente confunde muito essa questão do ego com a intuição e com a intenção que vamos colocar ali. Porque a melhora da pessoa vai acontecer porque há uma necessidade. E não é porque o terapeuta quer que ela melhore. Vamos compreender isso. Existe, então, a nossa intuição, que nós recebemos a informação daquela pessoa, seja uma obsessão, autoobsessão, ou qualquer outro tratamento, qualquer outra identificação, e nós vamos colocar a intenção de tratamento. Por que é interessante a gente ter a intuição, né, e deixar o ego de lado? Porque o ego não tem intenção, né? Não tem intuição, quer dizer. O ego, ele é já provocado aqui mesmo, né? Agora, a intenção é de acordo com aquilo da informação que temos. Seja ela do ego ou sem o ego. E muitas vezes o nosso tratamento, às vezes, não dá certo, porque nós usamos do ego para tratar, e não da intenção, sentimento puro.
aquilo que está aqui dentro de nós, da informação que temos para colocar, para tratar uma pessoa, seja qualquer tipo de tratamento, tá? Nós estamos falando exclusivamente aqui de obsessão, né? Mas para qualquer tipo de tratamento. Esse é um dos problemas que nós enfrentamos hoje, por exemplo, nos centros espíritas, né? Nos kardecistas, por exemplo, que contribui sim com a humanidade, mas está deixando um pouco essa contribuição de lado, porque o ego está prevalecendo em muitos casos. E aí, quando nós vemos aqui na Morphos, que é esse equipamento, Ivan, eu tenho gratidão sempre, te falo todo dia isso, quando a gente se encontra, por você existir e por trazer esse conceito para nós. Porque a gente vai entrando nesse conceito e cada dia mais nós vamos colocando, então, essa interligação de tudo do universo, né? E vamos deixando esses questionamentos. Questionou é pensamento, e pensamento é fruto do ego. Pensou, ferrou. É isso. Entende? Então, a intenção, sem pensar, sentiu, passa. E pronto. É assim que funciona. É assim que funciona. Muito legal, Tom, muito legal. Não tem outro jeito. É assim que funciona. É assim que funciona. Sabe o que eu acho interessante aqui desse nosso papo? E aqui, como é um grupo seleto aqui, né? Dá para a gente instigar certas coisas. O que eu acho interessante desse nosso papo é o seguinte. O que eu acho mais incrível, né? De todo esse tipo de pensamento que a gente está colocando aqui, é justamente a flexibilidade de pensamento. Até o ponto de nós próprios termos a noção e a consciência que, juntando tudo isso que a gente falou e tudo isso que existe, pode ser fruto apenas de uma linha de código de programação num computador quântico de alguma raça extraterrestre. Ou seja, isso me fascina. Me fascina o fato de que a realidade, a vida, a experiência, a teoria, a ciência, a própria Morphos, tudo ser autoconstrutivo e ser possível ou não, e nós termos a liberdade de poder viajar em todas essas possibilidades. Isso eu acho fantástico. De dizer assim, viveremos ou não numa simples simulação de um computador, como inclusive, por mais incrível que possa parecer a hipótese, vários investigadores do mundo, em termos científicos e de neurociência, estão conseguindo argumentação para essa tese, que viveríamos dentro de uma simulação. Então, ou seja, tudo isso é muito fantástico. A gente poder surfar por todas essas ideias, assim como um surfista, mas não ficar julgando se a onda é baixa ou pequena, mas sim ter a capacidade de utilizá-la ao prazer da nossa experiência, que quando ela é grande, o surf é um pouco mais radical. Quando ela é pequena, a gente desacelera, por outra vez, também temos a hipótese de vislumbrar o nosso entorno, né? Isso realmente me fascina. Um outro ponto, viu, Mário? Um outro ponto que eu consegui aqui, na minha experiência, tá, gente? Estou falando da minha experiência, desmistificar, foi essa questão de mentor, né? Essa questão, eu tenho um mentor, ok? Eu, na minha experiência aqui, o mentor é aquela sua necessidade daquele momento, seja qual for. Trazendo bem para o nosso campo aqui, na terceira dimensão, né? Quando você precisa, por exemplo, você vai construir uma casa, você precisa do engenheiro. Então, você vai lá e pega o engenheiro para poder fazer o desenho para você da planta. No momento seguinte, você precisa de quem? É do engenheiro? Não, você precisa do pedreiro. Então, você vai lá e contrata o pedreiro. Então, a necessidade sua naquele momento é um pedreiro, ok? E assim por diante, nas profissões todas que temos. Se quebra o seu computador, você vai necessitar, então, de alguém que trabalha, né, com hardware, enfim, para poder arrumar o seu computador. Então, a necessidade que temos naquele momento, hoje eu não trago mais um mentor como um ser que está ali do seu lado te auxiliando o tempo todo. Esse é um paradigma que, na minha experiência, eu quebrei aqui. Um outro paradigma é que o mentor é melhor do que eu. Ele não é melhor do que eu. Ele é
muitas das vezes nós trazemos experiências nossas mesmas, né, com o nosso entendimento de outras da multidimensionalidade, que nem é um mentor, ou seja, você é mentor de si próprio, né? E muitas das vezes também você tem alguém ou algum ser que te auxilia, mas isso não quer dizer que ele é melhor do que você. Mas naquele momento, ele está te auxiliando por algum motivo ali de uma necessidade. Okay? Então, a minha experiência, eu trago dessa forma, tá? Porque eu quebrei meus paradigmas indo ao encontro de ter essas respostas. Como já disse nas outras lives, desde quando eu era pequeno, né? Eu nasci no catolicismo, enfim, como a maioria aqui, mas eu fui buscar resposta. E quando eu fui buscar as respostas, eu comecei a encontrar, não faz muito tempo que eu encontrei as respostas, mas eu nas procuro há muitos anos, né? E nós vamos encontrando algumas respostas. Teve umas que vêm muito rápido, de muito pouco tempo para cá. Então, por isso, hoje que eu estou colocando aqui para vocês, espero ter contribuído aí um pouquinho, né? Mas que essa quebra de paradigma tem que existir sempre, temos que estar aberto às novas possibilidades. É isso. Tá bom? Tá na hora de dormir. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu só queria voltar a um ponto que o Clóvis e o Ivan colocaram. E é um ponto que eu encontrei, assim, quando eu entrei na Morphos, quando eu peguei esse equipamento, que eu abri ali, vi aquele equipamento pequeno, cheio de botãozinho. Eu falei, gente, cadê o manual? O que eu faço com isso agora? E aí tinha ali tudo em um só lugar. Que é uma enciclopédia que tem 1000 coisas, que tem 1000 livros, que tem... E aí pedra, e não sei o que lá, não sei o que cá. O que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Tudo isso e aí, foi muito necessário e ainda é. Mas eu acho que é uma questão de... A gente precisa... Para mim, aconteceu assim. Precisava de tudo isso até chegar ao meu autoempoderamento, que é o que a Morphos traz. Então, perfeito. Poxa, eu peguei pedra, eu peguei, gente, planta, tudo que vocês possam imaginar. E aí, empilhando aquilo, como o Clóvis falou. E aí, eu comecei a fazer... Falei, não, gente, preciso simplificar. Eu cheguei a ficar 6 horas num protocolo. Falei, e aí, como que eu vou viver? Mas assim, esqueci de comer, esquece de dormir, não atende mais telefone. E aí eu falei, não, vamos simplificar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu acho que o início, a gente quer tudo, porque... Bom, vou falar de mim, não vou falar por ninguém. Eu vejo aquele aparelho, aquele equipamento maravilhoso, tantos botões, tantos dials, e o ecrã, e a placa tátil, e pêndulo, e né? Pedras. Bom, isso foi muito importante para mim. Isso me trouxe experiência, e hoje eu percebo que sim, só com a minha mão, na box, eu resolvo qualquer coisa. É só isso, gente. Só querendo voltar, interessante, porque fez parte da minha experiência. Muito bom. É como eu costumo dizer, né? Você já viu violino, violão, tambor com manual de instrução?
No início a gente questionava muito, cadê o manual? Você quer que eu bote um manual para dizer que liga aqui, desliga ali? Por isso mesmo, né? Perfeito, Catarina. Ela não tem noção do laboratório de montagem. Ivan, por favor. Ana Lu, eu nem lembro. Ela ainda não tem amorfos, não, é? A minha falta de memória. Eu acho que não. Então, depois da 50ª amorfos. Com certeza. A gente, inclusive, hoje, no finalzinho da tarde, a gente finalizou aquilo que ficou prometido, né, na última mentoria, a nova atualização da Morphos, né? Onde eu passei 15 dias imerso numa região, né, como a gente tinha falado, em Piracanga, fica na Península de Maraú. Foi a única forma, repara, o Clóvis está aí, que é testemunha disso. Eu já perdi as contas há quanto tempo o Clóvis me pedia, Ivan, o laser. E lógico, a gente, né, com todos os nossos processos, nosso dia a dia, eu estou tocando 12 projetos ao mesmo tempo, né? A Morphos eu não considero mais um projeto, né? Considero algo em vias, né, de desenvolvimento. Eu digo, fora a Morphos, eu estou tocando 12 projetos. E aí, fora as questões administrativas que tudo isso envolve. Então, é hoje, amanhã, é depois. E, olha, é aquele tipo de coisa que se você disser assim, quando eu tiver um tempo, não tem. O tempo não vai aparecer. Não vai, porque com 12 projetos não tem. Eu acordo todo dia, 5 e pouca da manhã, e não tem. Bom, conclusão. Aí a sábia Patrícia, aí com o projeto da Ascensão, disse, olha, eu preciso passar 15 dias em Piracanga, porque a gente vai lá fazer um trabalho de levantamento, que é uma região assim, realmente inacreditável. Olha, eu não vou nem contar aqui, porque senão eu sei que a hora passa, mas resumindo, foi feito lá um trabalho de acesso espiritual, a gente foi com um grupo de médiums, lá, que são aqui da Bahia mesmo, né? E qual foi o meu propósito de ir? Eu digo, eu só vou para Piracanga com uma única condição. Se eu levar parte do meu laboratório para lá, porque eu não tenho condição, hipótese nenhuma, de passar 15 dias, estou de férias na Bahia. Não dá. Não dá, porque quando eu chegar, aí eu vou ter que trabalhar sábado, domingo, feriado, se eu já acordo 5 horas da manhã, eu não vou dormir. Não, tudo bem. Então, acredite, esses 15 dias, eu consegui passar os 15 dias inteiro focado apenas na inteligência embarcada da Morphos. E foi aí que culminou no novo sistema de inteligência embarcado dentro da Morphos, que de cara para já está trazendo a ligação do laser. Olha que vocês estão sabendo em primeira mão, viu? Não conta para o pessoal que esse pessoal é todo ciumento. Mas eu não tenho culpa, eu estou aqui participando hoje, né? Aí eu estou comentando com vocês. Então, toda a parte do laser da Morphos está, e eu aprimorei toda a parte da cromoterapia com várias nuances da cor e ainda mais com a possibilidade de você pulsar a cor, que isso vai trazer para o pessoal que mexe com toda essa parte de dimensão algo extraordinário. E para o pessoal que trabalha a nível celular de regeneração, a gente está fazendo um trabalho muito legal com uma veterinária de Osasco, de São Paulo, que toma conta aí de um centro enorme, e foi justamente ela que firmou isso, ou seja, confirmou esse movimento, ou seja, quando nós colocamos na Morphos luz, o próprio emissor que ela tem dentro lá de cromoterapia pulsada, ela conseguiu regenerações celulares em animais assim inacreditáveis. Então aí eu disse, então agora é a hora de eu trazer isso para todo mundo na Morphos, e aí 15 dias de imersão lá
no meio do mato. Sabe o que é mato? Mato. Luz elétrica, só 2 painelzinhos solar. A gente tinha que ficar regrando, porque senão chegava no final do dia não tinha luz nem para acender uma lâmpada. Mas foi realmente o cenário que culminou aí, viu, Clóvis? Não sei, acho que o Clóvis já me pede isso tem 3 anos. Pô, é hoje, é amanhã, depois. Então tá aí, tá feito. Segunda-feira eu vou avisar em todos os grupos. Mas quem quiser já pode dar uma olhadinha lá no... Já está disponível. Quem quiser já pode dar uma olhadinha lá na biblioteca da Quanto Digital, lá no YouTube da Quanto Digital, curso, né? Tem a playlist curso. Você vai ver que tem logo lá uns 3 ou 4 vídeos novos, um deles é sobre atualização e outro é falando como usar tudo isso. Quem quiser já dá uma... Que eu, segunda-feira, posto oficialmente lá para todo mundo. Que Vou falar rapidinho. Ontem eu experienciei uma coisa muito interessante, espero que seja uma colaboração. A gente falando aqui de obsessão, né? Eu estou cuidando de uma pessoa, uma mulher, e eu faço as medidas, as ressonâncias, e eu sei, pelo que eu já fiz, que ela está bem, mas ela só reclama, reclama, reclama e reclama. Então, assim, ontem ela me tirou do sério, sabe? Era um misto e era o meu ego gritando por tudo que eu já tinha feito, o conhecimento que eu tenho, e eu me questionava nesse nível, gente, sabe? De dizer, uau, mas assim, de tudo que eu estudei, o que eu coloquei, o que eu fiz, e a pessoa batendo. O que eu fiz ontem? De repente eu refleti, eu olhei para a Morphos e falei assim, gente, o quê? O que eu vou fazer, né? E um amigo quantiônico falou, Adriana, ela te mandou um presente. O negócio está aí contigo, entendeu? Eu falei, bem, vamos lá, né? Eu me rendi exatamente essa simplicidade que eu coloquei aqui para vocês hoje. Eu acho que por isso, eu acho que hoje eu já sou um ser diferente do que eu era ontem, sabe? Eu deitei aqui, ó, na minha Morphos, eu fiz ali um ancoramento com a terra, com os Exus e as Pombagiras, que eu trabalho sim, que são uma egrégora de trabalho que eu tenho do mestre Pena Branca, que me dá assessoria. E assim, botei todo mundo ali, deitei, só faltou chorar. Botei minhas mãos e falei, agora o que vai? E eu escutei, vai o teu ectoplasma. E eu falei, vai para ela, e comecei Ho'oponopono, dizendo para ela que eu sentia muito por toda essa vaidade que eu estava dividindo, por ter esse embate que resultado, gente, ó, foram poucos minutos, também não sei quanto tempo, não tinha mais obsessor depois. Exatamente por quê? Porque eu saí da frequência do que eu estava antes, de me sentir ofendidíssima, sabe? Com aquele não resultado. E cadê o conhecimento e os teus cursos, entendeu? Gente, é tão claro quando a gente começa com esse autoconhecimento, né? Ainda bem que a gente rapidinho consegue entrar no caminho, né? E é isso, é muita gratidão mesmo. Gratidão, Ivan, que está aqui, a quem eu sou sempre eternamente grata, Adriana. E o apoio de vocês lindos aqui, ó, Mário, Tom, que eu nunca falei, assim, hoje a gente trocou, te admiro muito. E Clóvis, e essas lindas aqui, ó, Ana Lu, minha companheirinha de cura quântica com hipnose. Ana Lu é futura moduladora, Ivan, sabe? Legal. É que ela já está tão interessada que ela está vindo aqui no Happy Hour. É isso. Puxa vida. É isso. Ela está acompanhando ali. Então, gratidão, gente, a todos que eu não falei. Renata, Vivi,
Ana Lu, Lilian, beijo, Catarina linda. Gratidão. É que você disse, Mara, que a gente tem pouco tempo ainda, né? Então eu queria. Não, eu sei. Por isso que eu pedi a palavra aí. Eu queria falar também que eu não falei com muitos de vocês ainda, né? Estou muito grato mesmo de estar aqui com vocês, assim como a gente está sempre nas lives com os moduladores. E não posso deixar de falar da semana que vem, né? Que vai ser muito bom. Nós estamos preparando aí um trabalho muito bom para nós todos. Pedir para que vocês tragam mais gente para a nossa egrégora, porque vocês já têm a certeza de que tudo isso funciona e é assim mesmo. E aí nossa intuição e a nossa intenção é que manda mesmo, né? Que nem a Adriana trouxe aí, com muita presteza, né, Adriana? Muita exatidão, inclusive, tá? É assim mesmo que funciona. E dizer que essa questão de ressonância, né? Que nós vamos pegar as coisas ruins e levar para a ressonância 0 e pegar as coisas boas e levar para a ressonância 100. É simples assim. Não tem meio termo. Agora, como fazer isso? Cada um vai fazer da sua maneira. Cada um vai trazer a sua experiência. Porque muitas vezes, né? Que nem a Catarina estava falando, ela chegou, viu a Morphos, né? Cheia de botão, estava meio perdida. A hora que ela foi lá para onde tem tudo lá, também ficou perdida, porque um lugar não tinha nada, no outro tinha muito, né? Entendeu? Então, não é bem assim. Nós temos que... Não pode esquecer da nossa experiência que nós trazemos. Não vão olhar para nós. E aí nós vamos identificar melhor tudo aquilo que acontece de quem nos procura. E deixar o ego, né, de lado, porque a intuição e a intenção tem que ser com sentimento. Nós temos uma glândula aqui, né, que é o timo, que até aqui no nosso cardíaco, né, que é o poder de comunicação sentimental que nós temos, né? Entende? Que nós deixamos isso de lado. A gente pensa no coração e esquece do timo. Pensa no timo, esquece do coração, entende? E tá tudo junto, né? É um processo só. Então, vamos lembrar disso. E espero ter contribuído, e com certeza todos aqui contribuíram. E, Clóvis, depois a gente conversa, tá melhor, sobre o que você me falou. Não esqueci, pode me procurar. Você tem meu contato aí, tá bom? E não só o Clóvis, né, gente? Por favor, todos aqui, alguns aqui eu já falei, né, pessoalmente. E obrigado aí pela oportunidade, tá? Ter o Ivan aqui, então, foi magnífico. Olha aí, tá vendo aí? Tá te monitorando. Falou o Google Caça. Olha, eu só quero terminar da seguinte forma: não existe o fracasso. Vamos relembrar. A derrota é uma troca de rota. Que a gente nunca subestime a nossa capacidade, e sim o caminho e o conhecimento. Exatamente. A derrota é uma troca de rota. Você tem que trocar a rota só. Nunca a gente pode subestimar a nossa capacidade. Jamais. Tá vendo aí? Por isso é que eu tô deixando a minha barba crescer. Não tá tão branca assim. Ivan, você está escondendo o leite, Ivan. Você está escondendo o leite. Você falou de uma coisa, da Matrix, do programa de computador. Você já está bolando alguma coisa para entrar no sistema da Matrix, Ivan. Eu conheço você de outros carnavais, Ivan. A gente procura, mas o povo não deixa encontrar, né?
Sem dúvida. Mário, gratidão. A primeira gratidão é para você por esse espaço que é maravilhoso, que dá voz a todos nós, para que a gente possa estar pondo, expor as nossas ideias, o jeito que a gente trabalha, trocar ideias entre uns e outros, sempre nos respeitando, porque cada um tem a sua egrégora, cada um trabalha de um jeito, cada um tem uma técnica, cada um tem a sua expertise em alguma área que outros não têm. Então, ninguém é mais do que ninguém aqui. Nunca será. A não ser o Ivan, que é o nosso grande mestre. Que é isso? É o nosso grande mestre. Mas eu agradeço a todos, estou extremamente feliz de estar aqui com vocês, é uma experiência para mim maravilhosa. E só tenho a agradecer, gratidão, convidem mais pessoas, venham partilhar aqui do nosso espaço, que é show de bola. Obrigada. Parabéns a todos e gratidão a todos aí pela oportunidade. Mais esse programa Boa noite a todos, pessoal. Um abraço grande e muito obrigado por vocês fazerem isso acontecer. Porque a Morphos não seria absolutamente nada, apenas um peso de papel se tivesse ficado apenas nas minhas mãos. Então, gratidão a todos aí do fundo do coração. Gratidão. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.